Ok, primeiramente os agradecimentos ao Marco Chaves, ao Carlos Henrique pelo convite, apoio, a Kátia, a quem está me traduzindo também, tá? Muito obrigado e saudações a todos que nos assistem. Então vamos lá, sem mais delongas, o título Impactos da Mecanização Plena na Compactação dos Solos na Cultura da Cana-de-Açúcar, Métodos de Avaliação e Correção. Eu devo me ater mais aos métodos de avaliação. Então, próximo, por favor. Nessa tela, a gente vê na parte mais alta, aqui, os rodados de como era no Brasil há uns anos atrás, com a cana queimada e colhida manualmente. Na parte de baixo da tela, a cana colhida sem queima, né, crua, e colhida mecanicamente. Então, veja que a quantidade de passadas pelas entrelinhas da cultura aumentou muito. Tá? Então, o próximo. E esses equipamentos são grandes e pesados, e também compridos. Né? Então, uma dificuldade de manobra e muito peso. Uma colhedora de 20 a 30 toneladas, um trator transbordo também, de 20 a 30 toneladas. Próximo, por favor. E todo esse peso, então, vai diminuindo os espaços que existem no solo, os espaços de ar, de oxigênio que existem no solo. E vai dificultando a penetração do sistema radicular, infiltração de água, aumentando a erosão, né? E tudo isso, no final, acarreta em redução de produtividade. Próximo, por favor. Tudo ok, o som? Estão me ouvindo? Durante mais de 20 anos, no CTC, os colegas estudaram o tráfego da colheita mecanizada e observaram que o tráfego na entrelinha reduz de 3 a 7,5% da produtividade para o próximo corte. E quando o tráfego pisa na linha, a máquina, colhedora ou transbordo, passando sobre a linha da cultura, reduz de 6,5% a 13%. Isso com o solo seco. Então, a gente tem aí uma redução de longevidade, com certeza, de no mínimo um corte. Próximo, por favor. Já nessa situação, é uma área comercial que foi colhida e obteve uma produtividade de 139 toneladas por hectare no primeiro corte. No segundo corte, uma redução de 25%, isso caiu para 103 toneladas. E do segundo para o terceiro, uma redução muito alta de 60%, porque foi colhido com solo úmido. Né? Então, nessa condição, reduziu-se de 1 a 2 cortes. Isso aí acarreta um prejuízo grande. A alternativa seria ou reformar ou fazer replantio dessas falhas, que tem um alto custo também. Próximo. Então, como avaliar se a gente está trabalhando certo ou não, se a operação está boa ou não? Aqui, o Dalben, na área dele, usando um penetrômetro hidráulico, ele observou aqui na linha desse lado esquerdo, é na linha da cultura, e não chegou nem a 20 kg-força por centímetro quadrado. Então, não teve resistência. Ele aprofundou o penetrômetro nessa linha, mostrando que não teve, o solo não ofereceu resistência e não estava compactado. Já na entrelinha, onde ocorre o tráfego, foi a quase 50 kg-força por centímetro quadrado, mostrando que tem compactação. 50 kg por centímetro quadrado equivale mais ou menos a quase 5 megapascal, também por centímetro quadrado. Próximo. Numa outra observação, aqui com essa planta, que a gente chama de mamona, Ricinus comunis, na linha ele observou que o sistema radicular ficou na vertical, aprofundou sem nenhum problema. Na entrelinha, já encontrou resistência e desviou da compactação. Tá? Então, um indício vendo através de um vegetal, de uma planta, que está tendo compactação no solo. Nesse caso, só na entrelinha. Próximo, por favor.
Aqui em área de plantio de soja, Glicine Max, na área de cana de reforma, o sistema radicular da soja desviou da compactação, antes do solo ser preparado, né? Tirou-se a cana e entrou com a soja. Então, houve um desvio. Já ao lado, que era uma pastagem, com futura expansão para a cana, o sistema radicular desenvolveu melhor. Próximo, por favor. Então, só para entender como funciona o sistema radicular da cana, esse autor, Van de Leeuwen, estudou e fez uma radiografia do sistema radicular, mostrando que 60% da raiz da cana se encontra até os 50 centímetros. E classificou em 3 tipos de raízes. Raízes superficiais, que ficam aqui até 30 centímetros, raízes suportes, que dão sustentação à cultura, e raízes cordão, que vão em busca de água. As superficiais absorvem água, nutrientes, assim como as de suporte também. Tá? Próximo, por favor. Na cana-planta, do lado esquerdo, seria radiografia do sistema radicular na cana após o plantio. E do lado direito, a cana soca depois de 2, 3 cortes. Então, o sistema radicular vai aumentando. Parte se renova, mas a maior parte continua e esse sistema radicular também vai aumentando. Próximo, por favor. Próximo slide, por gentileza. Numa área aqui de 6º corte, nós abrimos uma trincheira até 2 metros de profundidade, tá? Não abrimos mais por questão de segurança, mas deu para notar que o sistema radicular aí, com certeza, ia até 4 metros. Tá? Então, a cana, no 6º corte, produzindo mais de 100 toneladas por hectare. Numa área de uma região que é seca no inverno, bastante seca aqui no Brasil, mas notava-se que o solo, até 1 metro de profundidade, estava seco. E 1 metro, 2 metros, já estava úmido. E o sistema radicular estava lá, então, para absorver água e manter a cultura. Aí, nessa situação, nós estimamos de 20 a 25 toneladas de raiz por hectare, tá? Até 2 metros. Peso úmido. Próximo, por favor. Nós trabalhamos com 2 ou 3 tipos de diagnóstico de compactação. Mais um, por favor. O que é rápido é o penetrômetro hidráulico, tá? Pode-se usar penetrógrafo também, né? Mas antes e depois do preparo de solo, a utilização de penetrômetro é muito prática. Para um efeito mais didático, a abertura de trincheira, uma valeta, onde a gente faz um delineamento da compactação, como ela está ocorrendo no solo, a que profundidade e tudo mais. Próximo. E também, assim, com mais precisão, utilizando o anel volumétrico, tá? Aqui é um anel volumétrico, que a gente trabalha na superfície, podemos tirar a amostra a 20 centímetros de profundidade, a 40 e a 60, e observar pelos resultados da densidade do solo, se está compactado ou não, ou até que profundidade está compactado. Densidade do solo, gramas por centímetro cúbico. Consideramos para um solo arenoso o limite de 1,6 gramas por centímetro cúbico. Para um solo argiloso, 1,35 gramas por centímetro cúbico. Próximo, por gentileza. Mais um. Na maioria dos casos, nas áreas de reforma, a gente encontra essa situação. Uma camada compactada, contínua, tá? Que começa a 10, 15 centímetros de profundidade e chega até 40 centímetros. Tá? Então, para o próximo plantio, é importante a gente conseguir eliminar isso aqui. Porque essa camada oferece uma resistência muito grande à penetração de raiz. Próximo. Aqui, confirmando com os dados da sonda volumétrica, né, e obtendo-se as densidades em grama por centímetro cúbico,
está tudo acima de 1,60, quer dizer, confirmando que essa camada está realmente compactada. Próximo. Esse autor, ele avaliando o crescimento de raízes em milímetros por dia, ele observou que acima de 1,28, 1,35, 1,36, ocorre uma redução muito grande no crescimento das raízes, né? De 13,5 caiu para 7,5 milímetros por dia, tá? Confirmando o limite que a gente utiliza para solo argiloso. Próximo, por favor. Então, é importante você fazer um estudo geométrico do seu equipamento, do espaçamento que você usa, tá? O colega que vai apresentar a palestra seguinte, a apresentação seguinte, vai falar muito bem sobre isso. Próximo. E esse estudo geométrico, né, o interessante é manter o tráfego controlado e você ter como se fosse um canteiro de alface, né, de 80 centímetros aqui para o desenvolvimento da linha de cano. E deixar em torno de 70 centímetros por rodado dos equipamentos. Próximo, por gentileza. E com essa situação, você então passa a ter uma compactação ideal. O ideal seria não ter compactação, né? Mas a compactação ideal seria somente no meio da entrelinha, né? É o que vai ocasionar menor prejuízo ao desenvolvimento, à produtividade da cana. E aí isso a gente chama de canterização. Aqui nessa situação foi depois de 3 cortes, depois de 3 colheitas, tá? Que ficou com essas ilhas de compactação. Próximo. Uma outra coisa que atenua bastante, pode reduzir a compactação, não digo pelo efeito de amortecedor, mas pelo melhor condicionamento do solo, é manter a camada de palha sobre a superfície do solo, onde desenvolve bastante sistema radicular aqui, aquele sistema radicular superficial, e os micro-organismos vão incorporando a palha, vão umificando esse material que vai se incorporando ao solo. Então, você vai melhorando o solo e mantém aqui também umidade, né, e atividade microbiana melhor. Isso é uma foto de um colega que fez uma usina aqui do estado de São Paulo, um colchão de palha após 3 cortes. Próximo. Aí uma medição de temperatura onde não tem a palha, de 48 graus Celsius, né, ao sol do meio-dia, numa época de verão aqui no Brasil. E aqui embaixo da palha, nota-se que tem mais umidade, temperatura 28 graus Celsius, que permite atividade microbiana. Próximo. Então, dessa forma, a gente vai melhorando o solo, um solo convencional, que só tem minerais, composto por minerais, né? Vamos colocando, próximo, por gentileza, vamos colocando aí vermes, micro-organismos, tá? E vamos melhorando o ambiente. Por favor, aciona aí. Adelante. Mais um. E que a gente considera que é um solo vivo, um solo orgânico, né? Que tem muito mais atividade microbiana, melhor desenvolvimento de raiz. Um solo desse aqui a cultura suporta mais a compactação. Próximo, é uma melhoria de ambiente. Próximo slide, por gentileza. Outra alternativa muito boa é o uso de adubos orgânicos e corretivo de solo, para aumentar o sistema radicular, né? Então, uso de resíduo industrial, resíduo do açúcar, chamamos de torta de filtro, e adicionando, enriquecendo também com esterco aviário, para melhorar a condição de NPK, micronutrientes, tá? E correção de solo também, com calcário, com gesso, tá? Para reduzir, aumentar a condição química e profundidade do solo e propiciar maior desenvolvimento de raiz. Próximo.
O uso de adubos orgânicos na soqueira, através de resíduo de açúcar, da indústria de açúcar, de vinhaça, da indústria do álcool, é interessante, tá? Bastante interessante. Próximo. E, finalmente, então, manter a palha da cultura, mesmo durante a reforma do canavial, é muito interessante. Rotacionar com soja, Vicine Max, com amendoim, mani, arax, fogueia, com girassol, helianthus, né? A crotalária, tudo isso vai melhorar, condicionar o solo a você conseguir instalar a cultura da cana de maneira melhor, tá? E conseguir maior produtividade. Próximo, por gentileza. Aí é um método muito usado agora no Brasil, onde é feito um plantio de uma ou duas linhas no período chuvoso, quando começam as chuvas, agora setembro, outubro, né? E essa muda, quer dizer, produz a semente, então, dentro da área e vai ser plantada daqui 6 ou 7 meses. Por exemplo, uma linha de cana dá para se plantar 4 ou 6 ou 8 até linhas de cana. E entre essas ruas é feita uma rotação de cultura, pode ser soja, amendoim ou crotalária, tá? Então, dessa forma, você tem uma redução de tráfego na operação de plantio, porque a plantadora também é pesada e você pode perder todo o trabalho de preparo de solo durante o plantio se não souber operar. Nessa forma aqui, então, tem uma redução de custo muito grande, porque você produz a muda dentro da área, não precisa transportar e pode-se efetuar o plantio de forma manual também, sem utilizar máquina e tendo menos pisoteio, menor pisoteio dentro da área. Próximo. Então, a cana colhida sem queima, a gente encontra um canavial que a gente deseja, né, uma cana mais forte, uma situação dessa, onde a cana está escondendo a colhedora. Então, imagina a situação do operador para enxergar linha entre linha, né? Então, o canavial tem que ser muito bem planejado e uso de RTK, tudo mais, né? E imagina que essa operação também ocorre à noite. Então, pense na dificuldade. Aí o colega Dalben, na apresentação seguinte, vai falar muito bem sobre isso para vocês. Próximo. Então, era isso, né? Muito obrigado. Viu? Saudações. Boa tarde a todos. É um enorme prazer a gente estar participando de um evento dessa envergadura. Quero agradecer a todos os organizadores desse primeiro seminário internacional virtual de Atalac em cana-de-açúcar. Dizer que a gente se sente muito honrado em poder participar de um evento de importância tão grande quanto esse. E o tema que nós vamos falar, dando continuidade à apresentação do Armênio, né, é os impactos da mecanização na compactação do solo, na cultura, no cultivo da cana-de-açúcar, né? Ou seja, a importância da gente poder trabalhar minimizando o efeito da compactação do solo. Sabemos que a compactação do solo ela contribui negativamente para a produtividade da cana e, consequentemente, redução de lucros e efeitos negativos no solo. Pode passar, por favor? Dentro do Brasil e no mundo não é diferente, nós tivemos uma evolução na mecanização. E podemos dizer que hoje, graças à mecanização, a essa evolução, é que nós estamos chegando a um nível de excelência nas nossas operações, nos rendimentos que nós trabalhamos com as operações,
E nessa evolução, nós saímos de um caminhão de 8 toneladas de cana que carregava no passado, uma carregadora de cana que pesava em torno de 4 a 5 toneladas, passamos para um caminhão de mais de 20 toneladas, com uma carregadora de 9 a 10 toneladas, um equipamento, ou seja, para colheita mecanizada, e graças a Deus que essa colheita chegou, né, essa mecanização, um equipamento, como falou o Armênio, em torno de 19 a 20 toneladas. E não foi muito diferente nos equipamentos e outros equipamentos mais leves, como, por exemplo, a pulverização no processo da lavoura. Saímos de tratores pequenos para tratores maiores, e o plantio de cana hoje, que vem se consolidando, saindo do plantio manual, uma plantadora de cana que também tem o seu peso, também tem o seu efeito de compactação no solo, quando operado de forma incorreta ou com não uso de tecnologias. Pode passar? Então, a título de informação, o número de passadas com equipamentos na lavoura pós-plantio, ou seja, nós fazemos a aplicação do herbicida, muitos fazem o sistema quebra-lombo, colhedora e transbordo, são 4 passadas pós-plantio. Aí, na soca subsequente, sejam elas 4 socas, 5 socas, 6 socas, nós temos hoje no Brasil como prática o aleiramento da palha, a adubação, o sistema de cultivo e adubação, a aplicação do herbicida, o corte da soqueira, tanto para nematóides quanto para pragas, fenófilos, por exemplo. Ele é uma prática hoje que mais de 60% das áreas no Brasil já estão recebendo esse corte de soca. Aplicamos também ou calcário ou gesso de forma intercalar, ano sim, ano não. Então, é mais uma passada que nós temos na lavoura canavieira. E a colhedora e o transbordo, que hoje o centro-sul do Brasil praticamente não existe mais colheita manual, somente colheita mecanizada, somando 7 passadas na lavoura canavieira por corte. Então, nós temos aí, em média, 25 a 30, 32 passadas de equipamento na lavoura em um ciclo de cana de 5 cortes. Daí a importância de nós usarmos todo o sistema de preparo de solo, de plantio e de colheita, através de um mapeamento, uso do GPS, piloto automático, para que a gente direcione o tráfego na lavoura de cana em todas as operações que nós passamos. Para isso, nós precisamos conhecer o histórico da lavoura, para a gente realmente saber qual é o equipamento que nós vamos utilizar e de que forma nós vamos utilizar. Pode passar? Então, os fatores fundamentais, que podem acelerar ou não essa compactação de solo, por exemplo, a umidade do solo no momento da operação, ou seja, esse é um cuidado, um conhecimento muito importante. O teor de argila que nós temos nesse solo, nós sabemos que quanto maior o teor de argila e maior a umidade, o solo está numa condição de melhor compactação, consequentemente, produzindo menos cana. A pressão dos pneus, o tipo de pneu que você vai usar, ou a esteira que você está usando, é muito importante. O direcionamento do tráfego, o excesso de manobras, não importa qual é a operação que você está fazendo, por isso, importante o estudo do layout dos talhões, e o equilíbrio, regulagem e adequação dos equipamentos, ou seja, peso dianteiro, peso traseiro dos eixos, bitola, enfim, esse trator, essa máquina, esse equipamento tem que estar equilibrado para que o nível de compactação do solo seja cada vez menor. Tá? E um fator muito importante, mas muito importante mesmo, é o conhecimento técnico por parte daqueles que vão operar as máquinas, por parte de técnicos, por parte de todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, nessa operação. Tá?
e o comprometimento dessa equipe, ou seja, uma equipe bem capacitada, uma equipe bem formada e comprometida com o que está fazendo, consequentemente, nós vamos ter uma melhor operação e um índice de compactação menor. Pode passar? Aqui é um exemplo, né, de um pisoteio por tráfego no processo de colheita, numa cana com espaçamento de 1,50 m. Então, dá para a gente perceber visualmente o quanto se perde ou se perdeu nessa lavoura por trafegar sobre a soqueira da cana. Pode passar o próximo. Aqui é a mesma coisa, também no 1,50 m, onde houve um tráfego inadequado e as perdas por compactação de solo. Pode passar? Aqui é mais um exemplo, né, de compactação de soca no quarto corte, mostrando essa camada superficial compactada e um confinamento de raízes até de 0 a 35 centímetros. Pode passar? Então, por que fazemos um preparo de solo dentro desse processo nosso? Então, desde o preparo de solo até todas as operações, os equipamentos devem estar preparados com GPS, piloto automático, mas principalmente com um sistema de mapeamento definido para essa área em que vai ser trabalhada, e a partir dessa definição, nós não mais trafegamos de forma aleatória, e sim alicerçado num mapa para que a gente possa melhorar o nível de compactação. Então, o preparo de solo, né, ele visa a descompactação, a conservação desse solo e da água, permitir uma maior infiltração da água, um maior crescimento nas raízes, e o preparo de solo tem também como função a incorporação de matéria orgânica, corretivos e fertilizantes. Pode passar? Então, não importa se a empresa vai fazer um preparo de solo convencional, utilizando arado, subsolador ou grade, ou se em área total, ou você vai fazer um preparo direcionado, canteirizado. Qualquer um dos preparos de solo que for ser feito, os modelos, nós temos que estar com um sistema de mapeamento definido e as pessoas preparadas para fazer um trabalho em linha sem compactar aonde a colheita, onde a cana vai ser implantada. Pode passar? Então, nós temos hoje tecnologias disponíveis nesses itens, né? E, independentemente do tipo de preparo utilizado, esse mapeamento e o trabalho via satélite é muito importante para evitar os índices de compactação. Pode passar? Então, um dos trabalhos assim, bastante importante é você ter um mapeamento geral da sua área, definindo as linhas básicas, e com a definição dessas linhas básicas, você vai definir totalmente o tráfego das máquinas na fazenda e você vai adequar tanto a fazenda como as linhas básicas para que tenha o menor número de manobras possíveis, ou seja, um tiro, né, de plantio, um tiro de preparo de solo, um tiro de colheita ou de qualquer trato cultural que você vai fazer, o mais longo possível, visando não efetuar manobras em excesso e, principalmente, o rendimento operacional dessas máquinas. Então, um primeiro trabalho muito importante e que deve ser definido é como vai trabalhar suas linhas de cana via satélite. É uma tecnologia que está disponível e muito fácil de ser utilizada. A partir do momento que você começa a utilizar esse trabalho, essas linhas, toda essa tecnologia, você vai perceber que você jamais vai deixar de trabalhar com isso, porque senão você volta a ter os mesmos problemas que tinha no passado. Pode passar? Aqui é um exemplo, né,
de operações obedecendo, né, aonde já foi determinado a linha de sucação. Nós estamos aqui aplicando, né, e incorporando a torta de filtro na linha aonde nós vamos colocar a sucação. Então, todas as operações, a partir dessa definição, não mais devem pisar na linha de cana. Esse é um exemplo bastante claro em que a gente não perde todo o trabalho que fizemos de preparo de solo e, consequentemente, a questão aí do desenvolvimento das raízes e da cultura da canavieira. Pode passar? Aqui é um exemplo, nós demos lá um exemplo de preparo de solo convencional em área total, né? Esse aqui é um exemplo de preparo de solo profundo, canterizado, com equipamento que tem 2 linhas e enxada rotativa. Isso aqui é um trabalho feito na nossa área, né, na nossa propriedade. Nós utilizamos espaçamento de 50 por 1,40, que vai dar uma bitola de 1,90 de centro a centro, né? Mas não importa o espaçamento em que seja utilizado. O importante é você trabalhar definindo as suas linhas de sucação. Pode passar? Nós temos aqui um outro exemplo de um preparo de solo profundo, direcionado e canterizado de uma linha. Onde você usa 2 linhas, onde você usa uma linha. Normalmente, onde você tem muita matéria orgânica, onde você tem muita palha seca, ou seja, onde você tem muito material em decomposição, o preparo de solo, quando é profundo e direcionado, em uma linha, ele fica melhor do que o de 2 linhas. Principalmente porque há uma resistência desses materiais com relação à enxada rotativa e você fazer a incorporação desses materiais. Então, é um preparo de solo hoje que vem usando largamente no Brasil e é uma questão de opção pelo área total ou pelo canterizado e direcionado. Pode passar? Por favor. Aí é um exemplo, né, de um preparo de solo profundo, somente numa linha, né, canterizado. Vocês podem observar que nas laterais, onde existe aí a palha da cana-de-açúcar, da última colheita, e esse penetrômetro, ou esse equipamento para você medir a compactação, ele tem mais de 80 centímetros, e esse tipo de preparo de solo é um preparo de solo em que dá uma condição muito boa no sistema radicular da cana-de-açúcar. Pode passar? Pode passar? Aqui é um exemplo também parecido com o primeiro, mas aqui nós não, num preparo que foi combinado entre não ter a palha da cana e mostrando aí um preparo de 2 linhas, um equipamento para você penetrar no solo e para você definir ou saber quanto ficou bom o seu preparo de solo ou não. Eu até deixei uma seta e você tem que fazer uma penetração desse equipamento em 45 graus. Se você fizer ele simplesmente em linha reta, você pode estar pegando a haste do subsolador e você está sendo enganado aí, o seu canteiro não tem um bom preparo. Pode passar? Aí é o mesmo slide, com o equipamento simples, feito em casa, mas num ângulo de 45 graus, mostrando que todo o canteiro, ele está devidamente preparado. Se fosse um preparo do solo convencional ou em área total, a metodologia é exatamente a mesma de você fazer o trabalho de análise dessa compactação de solo. Ok? Pode passar. Aí é uma área onde nós estamos vendo o preparo de solo canterizado e pronto para você
iniciar o plantio da cana-de-açúcar. Todo o tráfego, vocês podem perceber aí, ele está direcionado, né, para as laterais, né, do canteiro, a área onde não foi nem preparada. Isso é um preparo de solo convencional, em área total, né, é a mesma metodologia. Pode passar? Essa é mostrando o uso da tecnologia, onde a gente percebe todas as linhas, né, sendo traçadas para que o tráfego seja direcionado em cima dessa linha. A parte de baixo, essa colorida de baixo, foi a primeira parte que está sendo feita, e aqui nós temos a segunda parte. Pode passar? A mesma área, mostrando um lado com direcionamento e outro lado sem o direcionamento das linhas trabalhadas. Pode passar? Aqui já é o plantio, seguindo o alinhamento, né, via GPS, via piloto automático, via um operador que está devidamente preparado para utilizar esse equipamento. Pode passar? Aqui é o plantio, né? Nesse caso aqui, não se faz o quebra-lombo, né? Mas o objetivo não é mostrar ou não o quebra-lombo, e sim o alinhamento de onde houve o tráfego da plantadora, não permitindo que tenha compactação de solo dentro da linha de cana. Pode passar? Mesmo trabalho, né, mostrando uma área onde foi feito o alinhamento, né. Aqui nós podemos observar que foi deixado um escoamento para águas superficiais, direcionando para as nascentes, por isso que nós chamamos de conservação de solo e água. Pode passar? A mesma área, uma área convencional, pode passar? Um sistema convencional, e a área convencional transformada numa área sistematizada com conservação de solo, conservação de água, redução de manobras e, consequentemente, pisoteio. Pode passar? Então, a colheita mecanizada, posso entender, é a operação mais agressiva que nós temos na lavoura canavieira. Tá? E alguns itens, né, que afetam a qualidade da colheita, né, das socas e compactação de solo, né, e que podem ajudar em muito, é aquilo que nós já falamos, é o mapeamento, layout, paralelismo, manobras em excesso, umidade do solo, capacitação das pessoas e o uso correto, né, das tecnologias e das características dos equipamentos. Luis Carlos, quedan 5 minutos. Pode passar, por favor? Então, esse, né, é o canavial, né, é a lavoura em que a gente pretende ter, né, uns tiros de plantio e colheita mais longos possíveis, né, para que a gente evite a compactação e tenha uma maior longevidade na lavoura canavieira. Pode passar? Aqui um outro exemplo também de trabalho de layout, onde as máquinas, os equipamentos, em todas as suas operações, através do uso de GPS piloto, tem um tiro muito comprido, né? Isso vai de um planejamento prévio, e o índice de manobras aqui é muito baixo. Né? Pode passar? Aqui mostrando um tráfego, né, direcionado, né, um equipamento que está com GPS, com piloto. E esse caminhão aí, na verdade, ele saiu de marcha ré, né, então vocês podem ver, ele andou aí 200, 300 metros de marcha ré, usando
as tecnologias disponíveis sem sair do alinhamento da cana. Pode passar? Mesma coisa, né? Ou seja, um tráfego direcionado em qualquer uma das operações, né? Nós temos aí um canavial que está preservado do índice de compactação negativo, como falou o Armênio. Pode passar? Mesma coisa, né? Um trabalho, você viu o primeiro slide, era um trabalho em linha reta. Aqui nós temos um trabalho em curva, né? Usando mapa GPS, piloto, né? E num sistema que minimiza os efeitos da compactação na linha de cana. Então, é fundamental hoje nós trabalharmos com esses equipamentos e com as pessoas treinadas e conscientes do trabalho que estão fazendo. Vou passar. Outro cuidado bastante interessante, e que esse slide mostra, né, é a distância entre os pneus, né, ou seja, o tráfego ele tem que ser direcionado, mas de forma homogênea. Nós percebemos aqui que o trator tem uma bitola, né, uma bitola mais estreita, e o transbordo uma bitola mais larga. Né? É um procedimento errado, né, e comum até da gente observar, onde não houve um cuidado de você usar o mesmo sistema nos dois equipamentos, permitindo que não passe em cima da rua de cana. Aqui o efeito está sendo negativo. Isso vai muito de treinamento, de conscientização e equipe. Pode passar? A mesma forma, a confecção de terraços para conservação de solo de forma inadequada, ou seja, a definição dos terraços nas áreas são muito importantes. Eu posso dizer que na nossa propriedade nós não temos mais a utilização de terraço, nós já eliminamos todos os terraços num sistema de conservação diferente, não é simplesmente eliminar o terraço, mas é um sistema todo implantado ao longo de um tempo, e nós sabemos que o terraço ele sempre é um obstáculo, às máquinas, você faz mais manobra, você tem maiores problemas de tráfego numa área com terraço. Mas é um sistema de conservação de solo amplamente utilizado ainda aqui no Brasil. Pode passar? Então, quando você faz uma definição do sistema de sulcação, você pode ter um menor pisoteio, e isso vai variar muito de área para área, de topografia para topografia, de fazenda para fazenda, mas você vai ter uma redução até na ordem de 20%. E se você considerar que uma colhedora de cana, com seu transbordo, custa hoje, aqui no Brasil, em torno de R$400 a hora, ou $78 a hora, eliminar 20% de manobras com pisoteio menor justifica a implantação dessa tecnologia com certeza absoluta. Pode passar? E saindo da colheita, do preparo de solo, plantio e colheita, a mesma coisa nós podemos dizer com relação à aplicação dos insumos na soqueira da cana. Ou seja, o tráfego deve ser direcionado, aqui é uma aplicação de fertilizante líquido, chamado Agifer, e você pode perceber que o veículo que está aplicando, ele está alinhado também com GPS, também com piloto automático, via satélite, para você não pisar na soqueira da cana. Então, não importa se você está enxergando ou não a soqueira por motivo da palha, não importa se você está fazendo um trabalho noturno, onde a visão é muito menor, o que importa é a aplicação correta dessa tecnologia e o treinamento e formação desse pessoal que vai disponibilizar a operação desse equipamento. Aqui é um exemplo muito característico, o Armênio já falou isso,
uma fazenda 3212 é o número de uma fazenda, aqui está mostrando a pressão em quilogramas por centímetro quadrado. Essa linha azul é o canteiro, onde está a cana. Vocês podem perceber que o nível de compactação é muito baixo. Aqui nós estamos falando de uma soca 2 que vai para terceiro corte, é muito baixo. Aqui é o limite de crescimento da raiz. E na entrelinha, onde há tráfego, já a 5 a 10 centímetros de profundidade, o penetrógrafo já mostrou que existem níveis de compactação de solo. Enquanto na linha, nós estamos vendo aqui a mais ou menos 50 centímetros, um adensamento aqui já é um adensamento natural, de acordo com as características do solo. Isso mostra o quanto é importante o trabalho, o preparo de solo e o trabalho de alinhamento e direcionamento do tráfego. Pode passar? Então, a capacitação de cada uma das equipes para as operações específicas em que eles vão realizar é muito importante. Ou seja, antes de a gente iniciar um trabalho, as pessoas têm que estar alinhadas com esse trabalho. Pode passar? E como conclusão, só repetindo, a formação e qualidade das pessoas é um item principal nesse trabalho. O comprometimento dessas pessoas com a qualidade do trabalho, com o direcionamento do trabalho, é fundamental. Um planejamento a médio e longo prazo das áreas em que você vai trabalhar, dentro dessas linhas em que nós falamos. O uso correto das tecnologias disponíveis. Não adianta nós termos uma tecnologia disponível, as pessoas não estão preparadas e o uso dessa tecnologia não é com o seu aproveitamento total. A qualidade do preparo de solo é fundamental, porque você está iniciando um novo ciclo no sistema de cana-de-açúcar, e um sistema de conservação de solo e água que seja adequado. Não importa se você está trabalhando em solos argilosos, arenosos, não importa se você está trabalhando com um sistema de conservação de solo via terraços ou não, mas tem que ser adequado às suas condições e à sua fazenda. É lógico, depois disso tudo pronto, o direcionamento do tráfego em todas as operações é fundamental para que a gente não tenha uma reversão em todo o processo que foi feito antes. Ok? Próximo. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para esclarecer alguma dúvida, eventual pergunta que possa acontecer. Muito obrigado. Finalizadas las dos exposiciones, vamos a pasar a la segmento de preguntas. Tenemos la formulación de varias consultas desde diferentes países. Yo quisiera iniciar indicando una consulta que hace don José Vargas de El Salvador. Si se tiene alguna correlación de compactación de los suelos en la cosecha hecha cerca de las lluvias o después del comienzo del invierno. Você quer responder isso aí, Dalben? Você pode repetir em português? Qual foi a pergunta? ¿Usted puede responder la cuestión? Dalben, que eu entendi dele é que perguntaram se tem alguma correlação da compactação no início das chuvas, do inverno. No início das chuvas ou durante o inverno? Sim. Toda a umidade do solo, ela faz com que haja um índice de compactação maior. Então,
você só retoma uma operação mecanizada, não importa qual seja, principalmente na colheita mecanizada, quando você tem a sensibilidade, você conhece o solo, o teor de argila, e tem a sensibilidade de que realmente você pode entrar com a máquina sem que haja um nível de compactação que vai comprometer o processo da colheita ou do canavial. Consulta don Marco Girón, si han usado medidores CE en la medición de compactación. Quer responder? Eu não entendi a pergunta. A medição de compactação... Si ustedes han utilizado medidores tipo CE en la medición de compactación. Qual a melhor metodologia de medir a compactação? Seria através da densidade dos solos, né, com mais precisão. Você tem, coleta com anel volumétrico e pesa ali o solo que estava naquele volume conhecido. O resultado do peso sobre o volume vai nos dar a densidade do solo. Pela densidade é possível calcular a porosidade e pelo nível que se obtém de densidade, pelo valor que se obtém, nós sabemos, conhecendo o solo, se é argiloso, que teor de argila ele tem, né? Nós sabemos se está compactado ou não. Tem os limites. Arenoso, consideramos 1,6 gramas por centímetro cúbico, e argiloso, 1,35. Daí tem uma variação conforme teor de argila. Se é muito argiloso, se é muito arenoso. Tem também uma tabela para a gente aplicar. Ok? Jesús Mendoza de Venezuela consulta cuál es la distancia de siembra entre líneas recomendada para la cosecha mecánica. Entre líneas. Na colheita mecanizada, a colhedora convencional, no Brasil hoje nós temos duas bitolas de colhedora. Nós temos a bitola de 1,90 de centro a centro de esteira, que é para quem planta o espaçamento de 1,50, e nós temos a bitola de 2,40 de centro a centro da esteira, para as empresas que plantam o canteiro de 90 por 1,50, que vai dar exatamente a bitola de 2,40. Então, nós temos essas duas bitolas. Eu utilizo a colhedora convencional, e tem a bitola de 1,90 de centro a centro da esteira. Talvez seja melhor. Don Eligio Silva, de Venezuela. Buen amigo, un saludo a Eligio. Consulta si tienen datos compartidos sobre la compactación con surcos hechos a 1 metro versus surcos a 1,50 m. ¿Cuál es la tendencia en la distancia entre hileras? De 1 metro a e 1,50 m, distância... não sei se eu entendi a pergunta, vou tentar responder. No Brasil hoje não se planta mais o espaçamento de 1 metro entre fileiras, porque, principalmente no centro-sul do Brasil, a colheita mecanizada ela fica prejudicada, ou seja, há um excesso de pisoteio na linha de cana quando se planta de 1 metro. E 1,50 m, você tem um melhor tráfego da máquina, embora ela passe muito próximo da linha de cana, mas o índice de compactação na rua de cana, ele não acontece, principalmente se você utilizar piloto, GPS e o sistema de mapeamento. Agora, no Nordeste do Brasil, onde a gente tem ainda colheita mecanizada, a colheita manual de cana queimada, devido à topografia e outros fatores,
ainda se usa espaçamento de 1 metro, 1,10 m, mas não se usa colheita mecanizada. É corte manual e carregamento via carregadora de cana. Para colheita mecanizada, 1 metro entre linhas não é recomendado. La última consulta. Don Rodolfo Flores pregunta si ustedes recomendarían en suelos arcillosos el subsolador topo y si el riego por gravedad favorece la compactación. Eu gostaria que o senhor pudesse repetir essa pergunta, por favor. Si ustedes recomendarían en suelos arcillosos el subsolador tipo topo y si el riego por gravedad favorece la compactación de los suelos. Amém? Entendeu? O tipo topo é recomendável. Subsolagem no argiloso, com certeza, até no arenoso. O solo arenoso também compacta bastante. Agora, esse tipo de subsolador, esse implemento que está dizendo topo, a gente não conhece. Eu não conheço, não entendo que tipo de equipamento é esse aí. Deve ter um outro nome, talvez. Com certeza. Y si el riego por gravedad favorece compactación, es la otra pregunta. Eu não entendi, Dalben. O que favorece a compactação? Riego por gravedad. Si hay algún efecto del particulado cuando el riego se aplica superficial por gravedad sobre la compactación de los suelos. Você entendeu, Benny? Não, depende da composição mineral dos solos, né? A quantidade, teor de argila, areia e silt, muitas vezes favorece a compactação. E sempre com a presença de umidade, né, isso aumenta. Ela aumenta. Tá? Nos arenosos menos, mas compactam também, porque o solo arenoso você tem um teor de argila e também silt. Né? O que nós percebemos, nós trabalhamos muito com áreas de 12%, 13% de argila, ou seja, muito baixo, um terreno arenoso bastante intenso, e a compactação de solo no terreno argiloso, ela acontece também, eu diria, não sei que em menor proporção, mas também acontece. Então, tanto nos solos argilosos como nos solos arenosos, nós usamos o mesmo sistema de preparo de solo para que haja a descompactação. É lógico que o solo argiloso é mais exigente em potência de máquina, devido à resistência do solo, mas os dois solos têm o mesmo problema de compactação. Muy bien. Queda claro de que efectivamente la compactación de los suelos es un fenómeno bastante complejo, una realidad actual. Intervienen muchísimos factores, ¿verdad? Físicos, químicos y hasta microbiológicos en cuanto a contenidos de materia orgánica. De manera que yo creo que la exposición que han hecho ha sido muy interesante y ha abierto un espacio muy amplio, sobre todo para evacuar algunas inquietudes o dudas que las personas que nos escuchan han mantenido. De manera que agradecemos a Luis Carlos y a Armene por su excelente presentación.